O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Eric Pena, ele é especialista em empreendedorismo e nos fala aí sobre como manter o otimismo nos negócios nesse período de pandemia do coronavírus. Bom dia, Eric. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Satisfação imensa estar com vocês. Bom, muito importante falar desse assunto. Inclusive, falar sobre otimismo, né, Eric, nesse momento é importante. A gente que até agora há pouco estava falando sobre a saúde mental, problemas com ansiedade, depressão. Quer dizer, é um momento que exige aí da população grande resiliência. E a pergunta que fica, o otimismo ajuda mesmo a superar a crise nos negócios nesse momento difícil? Sim, o otimismo é um belo aliado nesses tempos difíceis. Afinal, há vários estudos que comprovam os benefícios, tanto no âmbito pessoal como profissional. Para você ter uma ideia, um grande estudo da Universidade de Harvard detectou que as pessoas otimistas vivem até 15% a mais que os pessimistas. Além disso, os otimistas têm uma chance menor, em 35%, de ter um problema cardiovascular. E até no trabalho. Foi feita uma pesquisa com vendedores otimistas e pessimistas, acompanhando o grupo durante um ano, chegou à seguinte conclusão: os otimistas tiveram um resultado 37% maior. Então, vale a pena ser otimista. A gente sabe, Érico, o setor está enfrentando aí crise, agora a coisa parece que está um pouco menor aí, com a diminuição, com a flexibilização das atividades, né? Caterina, eu saí agora esse fim de semana, fui no mercado e vi que em alguns lugares outros tipos de comércio sem ser de alimentação estão lotados, né? Principalmente aí em sexta, sábado. Eu queria que você desse um panorama de como que vocês estão enfrentando esse período de isolamento, quais são as principais dificuldades que o setor vem enfrentando. Olha, a primeira dica é ver o lado do copo meio cheio. Sim, nós temos problemas, inclusive dados do Sebrae indicam que 89% das pequenas e médias empresas tiveram redução no faturamento em 2020 em função da pandemia. Então, o copo meio vazio é a redução dos negócios, os vírus, as mortes, realmente isso está acontecendo. Agora, a grande questão é conseguir, com otimismo, através dele, ver o lado do copo meio cheio. Afinal de contas, também agora a gente tem tempo para replanejar o negócio, para repensar o propósito, a gente tem tempo para cuidar da família, da saúde, da alimentação e replanejar o nosso negócio para o pós-pandemia. Muitas regiões, estados agora estão já fazendo a sua reabertura e que a gente possa ter utilizado ou utilizar agora o tempo para planejar, para a gente receber 3 tipos de clientes que estão chegando. Como você disse, final de semana a gente vai ansioso para ir visitar, ir no restaurante e tal, e nós, como empreendedores, temos que repensar, mesmo que os negócios tenham caído um pouco, mas agora como é que a gente vai usar isso para o lado positivo? 3 tipos de cliente a gente vai receber. O cliente inseguro, preocupado, atento com a segurança, a gente tem que passar então esses cuidados, os protocolos com a segurança e a saúde para a nossa equipe interna passar para o cliente externo. O segundo cliente é aquele com menor poder aquisitivo, que pode chegar com menos dinheiro no bolso e a gente tem que conhecer profundamente o cliente e oferecer ofertas, compro, para não deixar de fazer negócio com ele, mesmo que ele chegue com menos dinheiro. E o terceiro, por fim, o cliente que vai chegar mais informado. Passamos agora na quarentena por uma pós-graduação em digitalização, um mestrado em tecnologia, então ele vai chegar mais bem informado, a gente tem que capacitar, treinar a nossa equipe e se preparar para que o momento de transformação possa reverter em melhores resultados. Certo. A gente começou a entrevista, Eric, falando da importância do otimismo, né? Em contrapartida, a gente sabe que é um momento em que as pessoas estão bastante ansiosas e preocupadas, né? O que é muito natural nesse momento. Ainda falando um pouco do emocional, né? Do quanto ele interfere aí nos negócios, principalmente quando a gente fala aí do empreendedorismo. Você acredita que a ansiedade, né? A ansiedade em manter aí o mesmo ritmo de vendas por parte desses empresários pode interferir na sobrevivência do negócio? Ótima pergunta. Pode sim. Inclusive, ansiedade, se você for ver o que significa ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro.
as pessoas estão tão preocupadas com o futuro que às vezes esquecem de viver o presente. Então, o que eu digo é, menos ansiedade, mais alegria, mais paixão pelo hoje. Para pensar, quando você acordar, imagine o que eu posso fazer de melhor hoje. Paixão pelo agora. Então, sim, a gente precisa planejar os negócios, mas, ao mesmo tempo que a gente analisa os resultados, a gente vê que a pessoa, às vezes, está buscando o mesmo resultado antes da pandemia. E isso, para alguns segmentos, isso vai acontecer rapidamente, para alguns até já aconteceram, mas para muitos, isso demora um pouco a atingir o resultado anterior. Então, a dica que eu dou é, você reduziu o seu faturamento, você não consegue aquela venda antiga, então a dica é, reduza também o seu custo, refaça o seu ponto de equilíbrio, porque se o faturamento está um pouco menor, a sua despesa também pode estar menor. Você pode ter negociado com os funcionários, o governo às vezes postergou alguns pagamentos de impostos, os bancos fizeram algumas facilidades, diminuiu a conta, por exemplo, de água, de energia, de internet. Então, você reduziu a sua venda, mas se você também reduzir seu custo, pode, então, equilibrar e, a partir daí, planejar um acréscimo gradual dos resultados. E a questão da capacitação, como que fica nesse momento? É um ótimo momento para a gente se capacitar. Aliás, eu acredito na liderança pelo exemplo. O grande líder é aquele que dá o exemplo, inspira e transforma pessoas e resultados. Então, ele, como líder, deve aproveitar novamente o otimismo, o lado do copo meio cheio. Agora ele tem tempo para estudar, há vários cursos aí online, livros, muita capacitação. Primeiro, de si e segundo, das pessoas ao seu redor. É preciso preparar a equipe para o novo normal, mais do que isso, para o novo cliente que vem por aí. E tem várias capacitações, inclusive de grandes instituições de ensino, várias, inclusive, a custo zero, e que a pessoa deve investir. Um grande nadador chamado Mark Spitz tem uma frase, vencedor de 11 medalhas olímpicas. Spitz certa vez disse: muitos querem ganhar, poucos querem treinar. Gosto também de uma frase do Walt Disney, que visitava a Disneyland e dizia assim: parabéns, mas não esqueçam, o parque nunca está concluído. O que ele queria dizer com isso? Capacitação, aprimoramento contínuo. Por mais que esteja melhorando, o Kaizen, a melhora contínua, mas é preciso saber que a gente nunca está pronto, a gente tem que sempre buscar o aprimoramento constante e aproveite o tempo, cada um agora, para melhorar o seu negócio, a sua pessoa, a sua equipe. Bacana, sempre se reinventar, né? Esse é o conselho, né? Quer dizer, esse otimismo aí, usar ele para a questão criativa mesmo aí. Como um combustível mesmo, né? Como combustível, né? Perfeito, inclusive um estudo da Universidade de Harvard, já descrita naquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que, por sinal, curso de felicidade é o mais concorrido da maior universidade do planeta, fala justamente sobre isso, que estudos dão conta que os otimistas são mais criativos. E agora é o momento ideal para deixar aflorar a criatividade. A criatividade ajuda a encontrar novas soluções, vocês disseram muito bem, reinventar-se. E quando a gente pensa em reinventar como empresa, como pessoa, como negócio, como empreendedor ou líder, algumas perguntas podem nos ajudar. Primeiro, a repensar a empresa, o empreendedor que precisa rever uma outra maneira de gerar faturamento, ele precisa pensar no propósito do seu negócio. Outro dia, conversando com um dono de buffet de festas infantil, ele falava: Eric, mas como é que eu vou faturar se está proibido fazer festa presencial? Falei: então, mas está pensando muito pequeno, você não vende festas. Qual é o propósito da sua empresa? Não é vender festa, é proporcionar momentos felizes. Ou seja, você não pode fazer a festa? Continue vendendo momentos felizes. Pode ser um evento online, você pode alugar o brinquedo para a casa da criança, você pode vender, entregar o bolo, a festa dentro de uma caixinha para a família curtir o dia especial. Então, são essas reflexões criativas que o otimismo pode ajudar. E você que não tem jeito mesmo, tem que pensar algumas reflexões para você se reinventar, como outro profissional, por exemplo, que era um personal trainer que não podia mais trabalhar, as academias estavam totalmente fechadas. Então ele pensou, primeiro, o que eu gosto de fazer? Você pode pensar, não dá para fazer minha atividade, o que eu gosto? Segundo, o que eu faço bem? E o terceiro, o que as pessoas pagariam por isso?
E aí ele não pode ser personal, ele começou a vender comida japonesa e mexicana, entregando na casa das pessoas. Alimentação saudável, aproveitando o mesmo ciclo de amigos, cliente, networking, e está conseguindo pagar as contas em casa. Muito interessante, Eric, porque a criatividade ela acaba sendo um ingrediente importante nesse momento, né? A criatividade junto com o otimismo, né? Acho que essa é a mensagem que ele está falando um pouco. Exatamente. Acho que até a maneira que o Eric expressa tudo isso, ele transmite, inclusive, bastante otimismo, né? Na forma como ele coloca as coisas. E foi interessante você dizer isso, né? Como você mencionou que tem conversado com empresários aí de buffet de festa. Como que eu vou vender a festa, né? A festa é presencial, quer dizer. E você, então, mostrando... um outro prisma, né? Como proporcionar essa experiência para o cliente num momento como esse, quer dizer, encontrar meios e ferramentas para isso. E aí a pergunta que fica, que eu acho que é importante, será que o mercado online tem potencial para abrigar todo tipo de negócio, Eric? Generalizar e falar todo tipo de negócio é arriscado, mas muitas atitudes que estão sendo tomadas agora, muitas implementações poderão ser mantidas. Vou dar um exemplo próprio. Eu trabalhava, no ano passado, fiz inúmeros eventos presenciais. Com a pandemia, hoje faço as palestras online. Eu acredito que o segmento, eu aprendi que eu não fazia o meu mercado, o meu negócio não era fazer palestra, é levar conhecimento, transformar a vida das pessoas, inspirar. E isso daí pode ser de forma online e mesmo com os eventos, a partir daqui a algum tempo, volte a ser possível fazer as palestras presenciais, o online também tem seu espaço. A gente criou o curso online, tem e-book, as palestras digitais e que mesmo que volte os eventos, e a gente é apaixonado, o contato com o público, essa interação ao vivo, mas vai continuar também a demanda online. Então, é um mercado que não precisa ser concorrente, eles podem ser aliados, mas que cada um possa pensar maneiras de se reinventar agora e como ele pode manter isso depois. Agora, voltando ao tema, o otimismo é fundamental. A gente tem que treinar o jeito otimista de pensar. E uma dica que eu dou sobre isso, e vale para os negócios, para encontrar a forma de se reinventar, online ou presencial, é você criar ferramentas para você mesmo treinar o positivismo. Como, por exemplo, cria a notícia boa do dia. Então, você vai ter que escolher aonde está a lupa dos acontecimentos. Às vezes acontece 10 coisas na nossa vida. 9 boas, uma ruim. A pessoa fica martelando a coisa ruim. Então, você pode criar lá na sua empresa, na sua reunião online ou presencial. Vamos começar a reunião com a notícia boa do dia. Eu, por exemplo, quando vou fazer minha filha dormir à noite, sabe o que eu faço? A gente faz uma oração e eu pergunto para ela, filha, qual foi a melhor notícia do dia? A notícia boa do dia. E ela passa, então, ela já sabe que ela tem que procurar a notícia boa, porque à noite ela vai ter que contar para o papai. E meu avô dizia, né, o que você procura, você acha. Então, quando a gente é um exercício diário, a prática de procurar algo positivo, de focar, colocar a lupa nos acontecimentos positivos, vai nos trazendo positividade, vai nos treinando no jeito otimista de ser, e com isso a vida é um espelho. Tudo que você fala e faz simplesmente reflete. E a gente tem que tomar cuidado até o que a gente pensa, porque na psicologia a gente tem a ferramenta que diz substituição de pensamento. A gente só pensa uma coisa de cada vez. Então, se você começar a pensar coisas negativas, imediatamente troque por algo positivo, otimista. E isso vai ajudar a gente não só a encontrar a notícia boa, como treinar o nosso cérebro a ver o positivo, a lupa no fator positivo e otimista de cada dia, e isso vai trazer cada vez mais resultados positivos. Você está falando de treinar mesmo o cérebro, né? Igual nós treinamos, às vezes, uma atividade física, que um dia você corre, você não aguenta correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas aí daqui a um tempo você já está correndo 10 quilômetros. Então, é isso que você está propondo, né? Treinar mesmo para essa questão do otimismo, né? Exatamente. O que a gente faz repetidamente, a gente se fica excelente nessa arte. E o otimismo começa aqui, na mente. Eu tenho uma frase que diz assim, o que você escolhe pensar determina como escolhe viver. Ou seja, a gente está onde o pensamento está. Que a gente possa pensar coisas boas e tirar algo positivo de cada situação.
A gente não consegue determinar tudo que vai acontecer conosco, mas a gente determina como a gente vai reagir a essas ações. E por mais que a situação não seja positiva, a gente tem que pensar o que eu posso extrair, o que eu posso aprender e como eu posso transformar isso para melhor numa outra situação. E por mais que um caso esteja complicado, como muitos empreendedores que podem estar nos assistindo agora, Érico, mas, como manter o otimismo? Não estou conseguindo pagar as contas direito, está complicado, minha venda caiu, e aí o fator otimista é como você pensa. E o que eu digo para essas situações complicadas, a notícia é boa e é motivador quando a gente lembra o seguinte: por mais difícil que uma situação possa estar, lembra, é só um pedaço do caminho, não é o caminho inteiro. Isso é motivador, porque às vezes a gente está passando um trajeto com pedras pontudas, a gente está sentindo a dor e a gente pode gerar um desespero, uma depressão, se a gente pensa que isso é para sempre. Então, por mais que a situação não seja boa, pense, é só um pedaço do percurso, não é um caminho inteiro. E nesse momento difícil, o que eu vou aprender para sair ainda melhor, para sair transformado dessa situação? Tá certo, esses aí são os conselhos, né, do Eric Pena, né, que falou aí um pouco para a gente sobre empreendedorismo, como manter o otimismo nos negócios. Muito obrigado aí pelas suas dicas e pelos seus conselhos aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, parabéns pelo trabalho e encerro com uma frase: empreendedor não é um cargo nem uma função, é o estado de espírito de alguém que vai mudar o mundo. Então, uma dose de vitamina O, de otimismo, e vamos em frente. Obrigado. Obrigada, Érica. Até a próxima. Bacana.